Olá, estou recebendo no nosso programa de hoje o Ricardo Moreira, professor da Fundação Getúlio Vargas e também da Fundação Dom Cabral, que é também diretor do programa Ação Empresarial. E também o Ralph Lage, professor da Fundação Getúlio Vargas e consultor desse programa que vamos falar a partir de agora, que é o Programa de Desenvolvimento, Foco e Resultados. É uma ação empresarial que estará acontecendo aqui em Sete Lagoas no dia 12 de maio. 12 de maio estaremos aí com a palestra Driblando a Crise, Estratégias e Atitudes que fazem a diferença. Primeiramente, prazer recebê-los aqui no nosso programa. Prazer é nosso, Edmilson. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Ricardo Moreira, você como é professor da Fundação Getúlio Vargas, que é uma grande bandeira também da Dom Cabral, conta pra gente, primeiramente, a gente tem certeza que é um programa que vocês desenvolveram para tratar exatamente, né, do empresário em cima dessa crise. Então, crise não tem como fugir dela. Então, é nas crises que a gente encontra os melhores momentos para investimento? A crise é uma oportunidade de repensar. Acho que o fundamental no momento de crise é você repensar o que você está fazendo com a sua equipe, no mercado, com o seu cliente, nas ofertas que você anda tendo, se você realmente está no caminho certo e oferecendo o que o seu cliente quer. A questão é muito simples. Mercado aquecido, qualquer coisa se vende. É na crise que você tem que buscar realmente oferecer o que o mercado quer, se reinventar e buscar um novo caminho para que você consiga realmente chegar nos seus objetivos. Tendo em vista que você acabou de dizer, né? É no momento de crise que você tem que ter criatividade e usar as ferramentas necessárias. Professor Ralph Lage, eu estou certo? É nesse momento que a gente consegue descobrir algum espaço para crescimento? Perfeitamente. Além do que o Ricardo colocou, de você exercer a criatividade empresarial para buscar novos mercados, novos produtos, é o momento que o empresário também tem que juntar com a sua equipe e ter o domínio da organização, o domínio da situação. Então, quando a gente fala aproveitar oportunidades e não ficar olhando para a crise como ela de fato é, né? Na minha opinião particular, a gente vive um momento de uma crise que é muito mais política do que uma crise empresarial, apesar de afetar o mercado como um todo. O empresário ele precisa de trazer a sua equipe e ter o domínio da sua organização. O que é ter o domínio da sua organização? É saber quanto custa a organização, quais são as suas despesas, quais são os seus custos, de que forma ele pode aproveitar essa oportunidade que o Ricardo colocou muito bem e, dominando bem esse contexto e essas informações, ele então vai montar a melhor estratégia para poder driblar o que nós estamos chamando aí de uma crise. Nós estamos falando tem espaço ainda para o amador, porque tem muitas empresas que o pessoal trabalha com muito amadorismo. Quer dizer, isso dificulta vocês entrarem, né, dentro dessa empresa e fazer a coisa mudar? Ou não tem espaço mais para o amador? A sua palestra, a palestra de vocês, elas encaixam perfeitamente para o profissional, né? Porque às vezes a pessoa é uma empresa profissional, tudo organizado, sistema funcionando e está com dificuldade pela crise mesmo, que é natural. Agora, o amador tem espaço para ele ou é mais difícil você tentar resgatar isso tudo? Não, Edmilson, a questão que a gente tem que pensar é o seguinte, existe uma crise, a primeira crise é uma crise de confiança, e essa crise de confiança acabou afetando os mercados, principalmente pela baixa oferta de crédito. Então, logo as mudanças aconteçam, as coisas vão entrar no trilho. Agora, em relação ao empresário, realmente não há lugar mais para amadorismo. O empresário precisa conhecer os seus números, precisa conhecer a sua equipe, precisa conhecer o seu mercado, precisa repensar ou criar uma estratégia que a grande maioria não tem. Ele precisa ter uma nova atitude, uma nova postura perante isso tudo. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu tinha aí meus 16 anos, 17 anos, haviam duas marcas de cerveja que a gente podia tomar na praia, em nível nacional. Hoje, quantas marcas nós temos? Então a gente tem que pensar o seguinte, a concorrência cresceu muito mais do que o mercado. E essa é uma tendência. Então, se o empresário não conhecer muito bem a empresa dele, conhecer todos os números, que a gente sempre fala na consultoria, conhecer o demonstrativo de geração de resultados dele, não tiver uma equipe unida, não conhecer muito bem o mercado, não inovar, lançar novos produtos, fazer promoções continuamente, ele não consegue vencer.
Eu te coloco o seguinte, a maioria dos nossos clientes no Programação Empresarial estão crescendo na crise. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente isso. Primeiro, ele conhecer muito bem o negócio dele. Ele entender os números, ele ver onde que ele tem oportunidade de reduzir custos, onde que ele deve investir. Outra coisa que a gente pede muito forte, saia de trás do balcão, saia de trás da mesa, vá para o mercado, conecte-se com o cliente, chegue junto, veja o que está legal, o que não está. Sentir a atmosfera. Sinta o que está acontecendo e busque novidades para esse cliente. Nós vivemos hoje o mercado da novidade, o mercado da experimentação. As redes sociais nos apresentam coisas novas o tempo todo. Esse empresário não pode ficar tradicional. E uma terceira coisa muito importante é una as pessoas, as equipes. Cuide da sua equipe. Se você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida do seu cliente. Aí você tem resultado. O que a gente coloca, e nós vamos apresentar na palestra no dia 12, né, lá na ACI, é exatamente isso. Pequenas ações focadas no mercado fazem toda a diferença. É onde a gente tem conseguido muito sucesso. É uma gestão profissional onde o empresário aprende na prática, sem teoria, a fazê-la, a implementá-la na sua empresa, com foco total na pessoa, nas pessoas e no mercado. Ralf, existe ainda uma resistência de deixar o pessoal de uma consultoria mergulhar dentro dos seus números? Porque normalmente a gente vê algumas empresas, nem todas, claro, mas alguns empresários que é meio familiar, meio caseiro. Eu tenho que ver com minha esposa, eu uso o dinheiro da empresa em contas particulares, pessoais, diversão. Existe ainda essa resistência ou você consegue convencê-lo de que a consultoria nesse exato momento é o que pode salvá-lo? A sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Num primeiro momento, o que a gente percebe é que o empresário ele tem um certo receio, mas não é apenas pela cultura, mas às vezes pelo desconhecimento da informação. Então ele fica receoso de que a gente chegue até a organização dele e faça alguma pergunta que ele não tenha resposta. Então quando a gente explica que o motivo é colocar à disposição dele um conjunto de informações sobre os seus custos, as suas despesas, o seu faturamento. O Brasil tem uma cultura antiga, que já está sendo quebrada, mas que ainda existe, é de que o lucro pode parecer uma coisa esquisita, é um pecado. Nossa cultura mineira tem muito disso. Como se lucrar fosse uma coisa que não faz parte da organização. E isso que o Ricardo colocou agora. Como é que você vai investir num novo produto? Como é que você vai capacitar a sua empresa? Como é que você vai desenvolver um novo produto sem recurso? O Brasil é um país que a gente chama de país com restrição de capital. Dificilmente um pequeno e um médio empresário consegue ir até um banco e capturar um recurso sem garantias reais. O que são garantias reais que as instituições financeiras cobram? É um apartamento, um lote, uma fazenda, alguma coisa que tenha o que os bancos chamam de liquidez. Ora, eu estou começando agora, com a minha capacidade de produção, com alguma coisa que eu sei, um produto que eu tenho, que eu desenvolvi, não vou conseguir capturar dinheiro. Então isso vai se tornando difícil e na medida que ele vai vendendo, produzindo, entregando, cuidando de qualidade, de relacionamento com o cliente, ele não percebe que a empresa dele vai ficando cada dia mais complexa e chega num determinado ponto que ele não tem mais domínio e controle dessa informação. Então é aí que a gente, dentro do programa de ação empresarial, a gente chega com ferramentas muito simples, demonstrativos de geração de resultado, que isso que o Ricardo comentou, que é uma ferramenta nada mais é do que uma planilha muito simples, que o empresário com os seus funcionários é que irão preencher e nós vamos ajudá-lo a interpretar e a depurar essa informação. Vocês vão além só dos números ou indicação de marca do produto, exposição do produto, mudança de logomarca, isso tudo faz parte do contexto? Nos 10 meses que duram o programa, Edmilson, a gente cria a cultura que a gente chama de quadripé do sucesso. Meta, planejamento, ação e monitoramento. O empresário define o que ele quer, a estratégia para chegar lá, né, que é o planejamento, ele põe em ação, em prática, ele sai para vender, para produzir, para comunicar, distribuir tudo que ele tem que fazer e ele monitora para ver o que está acontecendo. Nesse aspecto a gente entra em tudo, porque a gente olha a empresa como um todo. Então a gente desenvolve a gestão de pessoas, a gente desenvolve a gestão dos números, a gente desenvolve muito fortemente essa parte comercial, tá? E também
a parte de produção. Porém, a gente desenvolve os gestores. A gente os capacita de maneira prática a olhar e consertar o que precisa ser consertado. E principalmente a focar mais no mercado através das metas. A crise, ela perdura por muito tempo, ela incomoda o empresário de tal forma que eu não vou mexer com isso agora, que em cima da crise eu vou ter um gasto extra com assessoria. Também é um muro, né, de concreto armado em cima desse desafio de eu estou no meio da crise, eu vou buscar um pessoal, vou gastar, e se não der resultado? Se não der o resultado? Aí é que está. A grande diferença da ação empresarial é essa. Nós temos uma cláusula no nosso contrato que se o empresário fizer tudo que a gente pedir e não der resultado... É igual dieta. Mas a gente tem um detalhe, a dieta o médico ou o nutricionista não garante. A gente garantia em contrato, se ele fizer tudo que a gente pedir e não der resultado, a gente devolve o dinheiro. Porque é uma metodologia focada em resultado. Só que para ter o resultado, ele tem que levantar, sacudir a poeira, sair de trás da cadeira e ir para a rua. Aí o resultado vem. É isso que a gente faz. Por isso que a gente turbina e garante em contrato o resultado. Porque, na verdade, você vê o empresário atrás do balcão, atrás da mesa do escritório, ele é muito conhecido lá na empresa dele, mas ele não surpreende o cliente nas ruas, né? Ou na própria casa do cliente, com algum tipo de ação. É mais ou menos isso que vocês fazem, né? Fazer com que ele busque agora o cliente. Porque o cliente, ele agora está na posição, é o mais importante do mundo, né? É igual o ano eleitoral. Ele é o mais importante naquele momento, o momento é dele. Então eu vou gastar meu dinheiro aonde eu quiser, com o que eu quiser, com o que eu me sinto melhor. Mas você observe que eu tenho um histórico muito curioso. Meu pai sempre mexeu com comércio no interior aqui de Minas, na década de 60, eu ainda criança. E eu gosto de contar essa história que ela caracteriza bem essa questão do atendimento ao cliente, da importância que você dá no relacionamento que você tem com o cliente e com o mercado. Meu pai era responsável pela parte de precificação e ele ficava no segundo andar da loja e de vez em quando ele parava aquilo que ele estava fazendo, descia e ia atender um cliente que ficasse mais do que um determinado tempo sem atendimento. Então todas as balconistas, que eram as pessoas de relação comercial da época, estavam ocupadas, então ele como sócio ia atender o cliente. Esses princípios não mudaram ao longo dos anos. Então o que acontece é que hoje a gente tem muito mais informação, muito mais tecnologia à disposição do negócio e às vezes por resistência, por uma cultura, por um modelo de gestão, vamos dizer assim, amador, a gente não pratica isso. Por isso que esse quadripé, né, você ter um bom produto ou um bom serviço, você ter uma equipe competente, bem capacitada, você ter domínio sobre os recursos financeiros da sua organização, e você tendo uma atuação comercial agressiva que vai até o mercado, né, que posiciona de uma maneira muito boa, né, e mostrando aquele bom produto que você tem, fazendo o que a gente chama de sintonia desses 4 elementos, baseado atrás numa gestão de relatórios e informes consistentes, não tem erro. E a incidência do programa dentro da empresa? Ele é diário? Ele é casual? Como é que funciona? O programa ele tem 2 momentos. Você passa a ter um funcionário representando diariamente a empresa? Na verdade, nós desenvolvemos... Ou vocês vão, através de números, ajustando? São 2 momentos, né, que o empresário encontra com a gente. Primeiro, nós trabalhamos 4 pessoas por empresa. Nós trabalhamos os gestores da empresa, para que eles façam e aprendam fazendo. O adulto aprende fazendo, né, como você bem sabe. Outra questão, aí eles têm um encontro à noite, uma vez por mês, que é a parte de treinamento e desenvolvimento de comportamento. Esse encontro ele é coletivo, então se nós estamos atendendo 10 empresas, eu encontro com 40, 50 pessoas. Depois tem o momento da consultoria na empresa. Aí nós ficamos na empresa por 3 horas, lá nós fazemos diagnóstico, traçamos as ações, que são os deveres de casa, em torno de 15 ações, que ele vai implementando ao longo do mês. Fazendo esse giro todo mês, o encontro coletivo, o encontro individual, vendo as ações que foram colocadas em prática, colocando novas ações, a gente vai fazendo as mudanças.
e vai treinando esse empresário a ter as melhores práticas de gestão de pessoas, as melhores práticas de mercado, as melhores práticas com os números, e assim ele vai fazendo toda a mudança que ele precisa fazer, dando maior foco no mercado e, consequentemente, tem o resultado. Bom, aqui é só uma entrevista, né? A gente não está com a palestra, vontade de fazer a palestra aqui, conhecer tudo, a gente gostaria, mas estamos chegando ao final agora. Então, dia 12, na ACI. A ACI, gente, Associação Comercial de Sete Lagoas, ela fica ali ao lado da feirinha, naquele antigo Cinefox. Então, dia 12 de maio, e como é que o pessoal pode fazer as inscrições? As inscrições podem ser feitas na própria ACI, gratuitas, mas todo evento que nós fazemos, a gente ajuda alguma instituição. Então a gente pede que toda pessoa que for à palestra leve 1 litro de leite, que nós vamos doar ao Rotary, que vai ser encaminhado a uma instituição que necessita. A palestra nós vamos falar driblando a crise, estratégias e atitudes para vencer na crise. Às 19 horas, né, no dia 12, a inscrição na ACI ou no nosso site, que é o acãoempresarial.com.br. Muito bem, então. Ralf, eu agradeço. Esperamos encontrá-lo lá no dia 12 para a gente detalhar mais. E você, empresário, pode aí entrar pelo site, fazer a sua inscrição e lembre-se de levar 1 litro de leite. Puder levar uma caixa também, nunca é demais, né? Obrigado pela presença. Nós que agradecemos pela oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece e lembra que vencer na crise é uma questão de atitude. Eu escolho vencer na crise. Bom, gente, então para a gente driblar a crise, dia 12 tem essa dica para você lá na Associação Comercial, na ACI, ao lado da feirinha, lá no antigo Cinefox. A gente continua com as notícias do dia. É hora de construir. Paulinho Materiais de Construção é o caminho certo com os melhores preços. Areia, pedra, brita, tijolos, cimento, material elétrico e hidráulico. Fazemos aterro e desaterro e limpeza de lotes com máquina. Paulinho Materiais de Construção, aberto de segunda a sexta até às 18 horas e aos sábados e feriados até às 16 horas. Paulinho Materiais de Construção, Rua Diamante 140, Bairro Industrial. Telefone 3772-6150. A Piuí é uma loja de tradição em Sete Lagoas. É moderna e oferece uma linha completa de vestuário e acessórios para bebês, crianças, adolescentes e agora também para as mamães. Agregando a qualidade de sempre, agora em novo endereço tem estacionamento, espaço para eventos e uma área especial para as crianças brincarem. Vem para Piuí, Rua Nestor Fósculo 109, Centro. Telefone 3771-9162. Problemas com o seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores. Os melhores preços em equipamentos e acessórios de informática. Buscamos e entregamos seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática. Rua Lagoa da Prata, 164 Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. A loja do Camelô tem uma variedade de produtos para você. Controles para TVs, DVDs e receptores a partir de R$10. Películas para celular a partir de R$5. Correias para chinelos e muito mais. Direção Milton e Carol. Rua Souza Viana, 59, Centro de Sete Lagoas, próximo ao Promove. Pensou em comprar móveis? Faça uma visita à mobiliadora Cristelli. Completa linha de móveis de qualidade com preços especiais. Mobiliadora Cristelli, Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro. Telefone 3773-8918.
Então, para você que acompanhou aí essa entrevista que eu fiz com o Ricardo Moreira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Dom Cabral, são diretores, né, do programa Ação Empresarial, o Ralph Lage e também o Ricardo Moreira. Então, você está convidado para o dia 12 de maio na ACI, para você acompanhar de perto sobre esse programa de desenvolvimento, ação empresarial, foco e resultado. Dando prosseguimento aqui aos nossos notícias do dia, foi inaugurado lá, né, aquela nova mudança que houve ali no trânsito na rua Goiás, Cassimiro de Abreu e na Avenida Norte e Sul, que ficou muito boa. Realmente o fluxo vai melhorar muito para quem desce ali na rua Goiás. O pessoal tinha de ir lá na área hospitalar, agora não, uma parte virou mão dupla. E aí você cai no Norte Sul de novo, para você ter acesso lá embaixo, ali para aquele lado que vai para Hemominas e tudo mais. Então você acompanha a partir de agora essa matéria que os nossos repórteres fizeram para você aqui no Notícias do Dia. Entrou em vigor a nova sinalização e as alterações no trânsito, realizadas na Rua Goiás, Rua Casemiro de Abreu e Avenida Norte Sul, na região do bairro Boa Vista, que tem o objetivo de facilitar o acesso da população. Olha, eu entrego essa obra com muita emoção, com muita alegria e num bairro que a gente tem uma história até de nascimento. Então eu vejo que aqui nessa rua Goiás nós vamos ter agora um afluxo melhor de veículos, uma alternativa de chegada até a Norte-Sul sem ter que ir até o bairro Progresso para retornar. Então isso de fato é um ganho e a gente espera que os sinais de controle da sinalização, eles estejam adequados para enfrentar toda essa necessidade que vai, a partir de hoje, ser uma constante nessa rua. Durante o fim de semana serão concluídas então outras obras e outras ações que também foram realizadas por você. Talvez nesse fim de semana nós estejamos entregando uma das principais obras que assumimos para fazer. É uma inauguração das obras da Cidade de Deus, que será amanhã cedo. Mais de 50 ruas asfaltadas, e não é só asfaltadas, asfaltadas com saneamento, água, esgoto e drenagem pluvial, que são coisas que não existiam e que passa a ser uma conquista verdadeira dos habitantes daquele bairro. A questão hoje é um grande problema hoje das nossas cidades, a questão da mobilidade urbana. Essa é uma obra que ela visa melhorar o acesso dos moradores, principalmente dos bairros Boas Vistas e próximos, e automaticamente também a gente consegue diminuir o fluxo de trânsito próximo à Rua Cândido Azeredo, Maestro Paizinho, área do Museu Ferroviário. Então o objetivo nosso é que melhore realmente a fluidez, as pessoas respeitem a sinalização e que a gente continue, a produzir obras que tragam realmente resultado para a população. Existem previsões de outras obras, de outros projetos? Sim, nós temos vários outros projetos para desenvolver. Vamos continuar a trabalhar agora no bairro Boa Vista, colocando algumas vias que estão com os trânsitos sobrecarregados em mão única e a partir daí desenvolver também mais trabalhos. Neste cruzamento da Rua da Bahia com a Avenida Goiás aqui, nós temos aqui um gargalo muito grande e vários acidentes. Essa situação que foi colocada agora nessa disciplina do trânsito, neste quarteirão com essa tangente de acesso à Avenida Tonico Reis para o Progresso, bem como no sentido contrário, sentido centro, veio desafogar na realidade essa situação aqui para dar uma fluidez maior ao trânsito, o que na realidade vai também, de certa forma, desafogar o trânsito ou o tráfego da avenida no sentido bairro centro, ali da região aqui do restaurante popular. Eu vejo isso aqui com muito bons olhos porque trouxe na realidade um benefício muito grande, inclusive para a fluidez do trânsito e o acesso facilitado ao bairro Boa Vista, que é um bairro histórico da nossa cidade. Olha, gente, o que o motorista pede para você que tem veículo automotor? Você pede boas ruas, boas vias, você pede boa sinalização,
né, para que você possa deslocar com facilidade na sua cidade. Então, tem que eleger prioridades. Essa ali é uma. Então, resolver o fluxo de trânsito, né, desembananou aquela situação toda. E agora, o prefeito Márcio Reynaldo também na entrevista dizendo que da inauguração de várias ruas lá na Cidade de Deus, isso é bom. Então, quer dizer, a gente tem que olhar a cidade num todo. Então, elegendo prioridades. Vai fazendo as coisas, né, no seu devido tempo e as coisas vão acontecendo e com a médio e longo prazo as coisas vão se ajustando. Daí a pouco teremos uma cidade tranquila, resolvidos os problemas. Então, cada setor fazendo a sua parte, né, as verbas sendo liberadas, o executivo liberando as verbas e as secretarias, cada um no seu quadrado, ajustando as coisas, fica legal aí. Isso ali ficou muito bom, realmente. Então, tá aí, né, os vereadores falando, também o secretário de trânsito, o prefeito Márcio Reynaldo, ficou bom demais e a gente aguarda novas situações aí nas mudanças e nas alterações, né, no trânsito de Sete Lagoas, que realmente vai crescendo muito a cidade, os números de veículos vão aumentando e aí é normal que isso aconteça. Mas aí a parte de logística também tem que ser ajustada. Ficou muito bom, então parabéns aí ao pessoal da Secretaria de Trânsito de Sete Lagoas. Olha, gente, o casarão aqui em Sete Lagoas foi inaugurado em 1795, você imagina só. Então, dentro da nossa cidade, nós temos alguns pontos turísticos, né, que são assim, de centenas de anos, né, como a Igreja de Santo Antônio e o casarão, né, chamado de Centro Cultural Inhoquim Drummond, também tem uma matéria feita pelos nossos repórteres falando um pouco sobre o casarão. Construído em 1795, o Centro Cultural Inhoquim Drummond, conhecido por todos como Casarão, é uma das referências históricas de Sete Lagoas. Nos dias de hoje, o espaço, que possui mais de 200 anos, é utilizado no desenvolvimento de projetos culturais que envolvem toda a população sete-lagoana. O Casarão é um centro cultural e ele desenvolve vários projetos paralelamente, né? A gente tem aqui uma escola piloto de artes e humanidades. Nessa escola, nós desenvolvemos aulas de canto, dança, violão, flauta, violoncelo, cerâmica, corte e costura. O objetivo dessa escola é desenvolver e descobrir talentos nessas diversas áreas. Tem sido realmente um sucesso. É um projeto piloto de 8 meses que se encerra agora no mês de julho. Nós temos também a Guarda do Casarão, que tem como objetivo estimular e promover, né, essa arte popular que é tão interessante, que é a arte de guardas de Congo. Nós temos também o Quinta na Praça, que é um projeto mensal. Ele acontece na Praça Tiradentes, às segundas quintas-feiras do mês, e traz artistas, músicos locais para um cenário de happy hour, onde a família pode, de forma tranquila, se divertir no final de tarde. Além disso, a gente tem aqui no Casarão o desenvolvimento do artesanato, né, com a lojinha do Cramã, que se transferiu para cá, e a Associação Artcap, que mostra os trabalhos de artesãos. E o espaço está aberto também para outras atividades. Então, a gente tem aulas que a gente cede o espaço e os professores dão aulas particulares. Nós temos aqui capoeira, tricô, crochê, dança de salão, pintura em tecido e biscuit. Então, como vocês podem perceber, o Casarão é um centro cultural ativo e vivo, onde em todos os momentos a gente respira cultura. Quem tem interesse de participar desses projetos, porque a maioria são gratuitos. Quem tem interesse, o que deve fazer? Só procurar o Casarão, que está tudo ok? Sim, deve procurar o Casarão. No entanto, as aulas da escola, elas têm período de inscrição. Agora, provavelmente em agosto, abriremos novas vagas. Olha, gente, obrigado ao Iago de Paulo aí com essa matéria muito bacana no Centro Cultural Inhoquim Drummond, né, o Casarão que fica ali no centro de Sete Lagoas.
E a gente falar um pouquinho do Casarão é interessante. Primeiro que a gente viu na entrevista aí, vários projetos, né, culturais que acontecem lá no Casarão. Né? Tem lá artesanato, tem tudo isso, e aulas gratuitas. Então, quer dizer, é uma forma das pessoas buscarem ocupar o tempo com algo cultural. É o caso do Casarão. E agora, eu vou tirar o chapéu aqui para a Guarda de Congo, gente. A nossa cultura, né, a parte folclórica, né, tá ficando, né, defasada. Você vê só mais pessoas um pouco mais de idade participando de uma Guarda de Congo, é uma coisa maravilhosa. Faz parte da cultura brasileira há muitos e muitos anos. Então, os nossos ancestrais, né, os nossos avós, viviam o dia a dia da festa de Congo, pastorinho e tudo mais. E lá no Casarão, tem o pessoal do Congado, que fazem a Guarda de Congo, que faz um trabalho bacana demais nas datas comemorativas, fazem a apresentação. Então, é bom você pegar seu filho e levar para acompanhar de perto as tradições do nosso Brasil, que passa pelo Congado. Então, muito bacana isso. Tudo isso acontece lá no Casarão, nesse centro cultural. E mais, tem uma área lá espetacular no fundo, né, que é um anfiteatro lá bacana. Espaço para fazer dança de capoeira, para fazer alguns eventos, música, shows. Então, quer dizer, é multiuso o Casarão. E que bom saber que está aí em pleno vapor, a todo vapor, com aulas de artesanato e tudo mais. O Craman está lá também fazendo parte agora. Então, é muito bonito isso, saber que dentro da cidade, dentro de Sete Lagoas, cravado no centro, né, o Casarão está lá desde 1795 e é o nosso centro cultural. Bacana demais, então, é uma parte da cultura da cidade que funciona ali no centro da cidade. Então, parabéns aí, viu, Iago? Obrigado por essa matéria aí, ficou bacana demais e é bom a gente saber que tem coisas boas, né, acontecendo. A única coisa que eu não gosto de passar por ali e ver é quando coloca faixas, essas faixas de pano, dia tal, vem tal, tal, tal. Né? O Casarão é bonito, né? É histórico, e aí o pessoal enche de faixa. Nossa, gente, aqui não é uma poluição horrorosa. Aí vai ter um evento, dias 20 e tanto, 20 e tanto, 20 e tanto, dia tal, 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 tem evento tal, mas põe aquelas faixas de pano, né? Nada contra as faixas, mas, né, arruma outra forma de divulgar, mas fica pregado lá no Casarão. Eu acho que aquilo ali fica feio para um centro cultural maravilhoso daquele, né? Um patrimônio histórico, aí enche de faixa. Gosto não, opinião minha, você tem a sua. Gente, chegamos ao final aqui do nosso Notícias do Dia. Nós trouxemos aqui o pessoal da palestra que vai acontecer na ACI dia 12 de maio, palestra Driblando a Crise. Essa palestra vai ser interessantíssima, principalmente para você, empresário. E também falamos sobre a nova sinalização de trânsito ali na Rua Goiás, com o Norte-Sul, e também do Casarão. Obrigado aí por você ter acompanhado o programa de hoje. A gente se encontra.